Minha irmã bateu na mãe dela com tanta força que ela caiu no chão e disse: "Eu deveria ter feito isso 20 anos atrás." O som ecoou pelo jantar, de ação de graças, com 14 familiares congelados à mesa, observando minha mãe segurar o rosto no chão. Minha irmã Grace estava parada sobre ela com a mão ainda levantada e tremendo. "Levante-se", disse Grace com uma voz que eu nunca a tinha ouvido usar antes. Mamãe continuou no chão chorando, mas algo em seu choro parecia errado, como se ela estivesse atuando. "Grace, que diabos?" Nosso irmão James saltou da cadeira derrubando o vinho, mas Grace não olhou para ele. Ela continuou encarando a mãe. "Conte a eles o que você acabou de me dizer." "Aí na cozinha, conte agora mesmo." Mamãe tentou se afastar rastejando, mas Grace agarrou seu braço não com força, mas firme o suficiente para detê-la. "Conte a eles ou eu conto." Foi quando notei que o marido de Grace, Kevin, não estava à mesa. Ele estava aqui há 20 minutos ajudando a cortar o peru. "Cadê o Kevin?" perguntei. E o rosto de Grace desmoronou por apenas um segundo, antes de endurecer novamente. "A mamãe sabe onde o Kevin está, não sabe, mãe?" Nossa tia Linda tentou intervir, estendendo a mão para Grace, mas nosso primo Tony a impediu. "Espere, deixe-a falar." Tony era paramédico e tinha um jeito de ler situações. Mamãe finalmente se sentou e enxugou o rosto, mas as lágrimas já haviam parado. "Não sei do que você está falando." Ela disse isso com sua doce voz de vítima. A mesma que usava sempre que alguém a confrontava sobre qualquer coisa, mas parecia vidro se quebrando. "Você mandou aquelas mensagens para ele fingindo ser eu? Você está mandando mensagens para o meu marido há 3 meses fingindo ser eu." James parecia confuso. "Que mensagens? Do que você está falando?" Grace pegou o celular e mostrou algo a James que fez o rosto dele mudar. Depois mostrou para o Tony, depois para mim. As mensagens eram íntimas, explícitas, pedindo para Kevin encontrá-la, em hotéis, dizendo que o casamento deles tinha acabado, dizendo que Grace queria o divórcio. Tudo de um número que parecia quase igual ao da Grace, mas diferente por um dígito. Encontrei as mensagens no celular do Kevin hoje quando ele estava no banho. Ele achava que estava trocando mensagens comigo sobre problemas no nosso casamento. Ele achava que eu queria deixá-lo. Ele está dormindo no carro há 1 semana porque essas mensagens diziam para ele não voltar para casa. A voz de Grace estava falhando agora. Mamãe se levantou e limpou o vestido. "Isso é ridículo. Eu nem sei fazer essas coisas técnicas." Mas Grace tinha mais. "O número de telefone está registrado no seu cartão de crédito, mãe. Eu verifiquei com a companhia telefônica. 1 hora atrás você comprou um celular descartável e está pagando $40 por mês por ele." A mesa estava completamente silenciosa agora. Tia Linda parecia enjoada. "Louise, por que você faria isso?" A máscara da mamãe caiu por apenas um segundo. E vi algo que nunca tinha visto antes. Puro ódio olhando para Grace. Ela não merece ele. Ela o prendeu com uma gravidez. Minha filha linda e bem-sucedida reduzida a uma dona de casa. O filho de Grace tinha 4 anos. E ela havia largado o emprego de enfermeira para criá-lo enquanto Kevin trabalhava. Tinha sido uma decisão mútua. "Você tentou destruir meu casamento, porque eu escolhi criar meu próprio filho." Grace se aproximou da mãe novamente. "Você tem dito ao Kevin que eu estava traindo, que eu tinha um namorado. É por isso que ele acreditou que as mensagens eram reais." Lembrei-me de Kevin agindo estranho nos últimos jantares de família, não se sentando ao lado de Grace. E saindo cedo, parecendo infeliz. Todos nós assumimos que eles estavam com problemas. "O detetive particular descobriu outra coisa", disse Grace, e o rosto da mamãe ficou branco. "Que detetive particular?" perguntou James. "Aquele que o Kevin contratou 2 meses atrás para me seguir e me pegar traindo, só que em vez de me encontrar com outro homem, ele encontrou a mamãe se encontrando com o Bradley, da faculdade que a perseguiu por 2 anos depois que terminaram. Ela teve que conseguir uma ordem de restrição. Você contatou meu perseguidor, você o trouxe de volta, para a minha vida." A voz de Grace estava aumentando agora. Mamãe tentou caminhar em direção à porta, mas Tony a bloqueou. "Não terminamos aqui, Louise", disse ele calmamente. "A polícia já está a caminho." Foi quando a mamãe perdeu o controle completamente. Ela o tirou de mim. "O Kevin deveria ser meu. Ele veio até mim primeiro naquela festa 6 anos atrás. Conversamos a noite toda até ela aparecer naquele vestido e roubá-lo." Todos na mesa pareciam enojados. James se levantou. "Mãe, o Kevin tem 32 anos e você tem 58. Que diabos há de errado com você?" Mamãe se virou para ele. "Você sempre fica do lado dela. Todo mundo sempre fica do lado da perfeita Grace. Ela consegue tudo o que quer." Grace tirou uma pasta da bolsa. "O detetive particular encontrou mais." A mão de Grace tremia enquanto ela tirava mais papéis da pasta e os espalhava pela mesa ao lado do peru que ninguém estava mais comendo. Inclinei-me e vi fotos impressas em cores, em papel de impressora comum. Bradley parado do lado de fora de uma casa que reconheci como a de Grace. Bradley sentado em um carro do outro lado da rua. Bradley passando pela pré-escola, onde Scarlett ia 3 manhãs por semana. Cada foto tinha data e hora carimbadas no canto e retrocediam quase um mês. Meu estômago revirou porque isso não era apenas a mamãe sendo controladora ou manipuladora. Isso era perigoso. Isso era a mamãe colocando a vida real de Grace em risco ao trazer de volta o homem que costumava segui-la do trabalho para casa, deixar bilhetes em seu carro e aparecer em seu apartamento às 2 da manhã, até que a polícia finalmente a fez conseguir uma ordem de restrição. Tony pegou uma das fotos e seu rosto endureceu, naquele jeito profissional que ele tinha quando trabalhava na emergência. Ele apontou para o carimbo de data e hora, em uma foto mostrando Bradley do lado de fora da pré-escola. A data era 23 de outubro, às 9h15 da manhã, que era exatamente quando Grace deixava Scarlett todas as terças e quintas-feiras. Mamãe tinha dado ao Bradley a rotina da filha da Grace. Fez um som como se não conseguisse respirar, e James agarrou seu braço para firmá-la, mas ela se soltou dele. A porta da frente se abriu e a cabeça de todos se virou em direção ao som. Kevin estava parado na porta, com o casaco ainda vestido e as chaves na mão. Ele parecia terrível, como se não dormisse há dias, o que provavelmente era verdade se estivesse dormindo no carro. Seus olhos foram para a mamãe primeiro, ainda no chão perto da porta. Depois para Grace parada perto da mesa com lágrimas no rosto.
depois para as fotos espalhadas pela mesa ao lado do purê de batatas. Ele se aproximou sem dizer nada e pegou uma das fotos. Seu rosto mudou enquanto olhava para ela. Realmente olhou e entendeu o que estava vendo. Ele pegou outra foto, depois outra, e vi toda a cor sumir do rosto dele, até que ele pareceu enjoado. Kevin colocou as fotos na mesa com cuidado, como se pudessem quebrar, e se virou para olhar para a mamãe. Ela tentou sua cara de vítima novamente com os grandes olhos tristes. E o lábio tremendo, mas Kevin apenas a encarou. Grace estava observando-o, e eu podia vê-la tentando ler o rosto dele, tentando descobrir se ele acreditava nela agora ou se ainda achava que ela estava mentindo. As mãos de Kevin se fecharam em punhos ao lado do corpo, e ele abriu a boca, mas nada saiu a princípio. Finalmente, ele disse o nome da mamãe, apenas o primeiro nome, em uma voz tão plana e fria, que me fez tremer. Mamãe começou a falar, mas Kevin levantou uma mão para detê-la, e ela realmente calou a boca, o que nunca acontecia. Kevin pegou o celular do bolso e começou a rolar por algo, e seu maxilar ficou cada vez mais tenso. Ele virou o celular para Grace e mostrou a tela. E mesmo de onde eu estava, pude ver que eram mensagens de texto. As mensagens falsas que a mamãe tinha enviado, o mal fingindo ser Grace. Grace olhou para o celular, depois para Kevin, e seu rosto simplesmente desmoronou. Não o tipo de quebra de raiva de antes, mas algo pior, como ver o coração de alguém realmente se partindo. Ela começou a chorar de verdade agora, com o corpo todo tremendo e as mãos cobrindo o rosto. Kevin deu um passo em direção a ela, depois parou como se tivesse atingido uma parede invisível. Suas mãos ainda estavam em punhos, e eu não sabia dizer se ele queria abraçá-la ou socar algo ou ambos. O espaço entre eles parecia enorme, embora estivessem a apenas uns 2 metros de distância. Se tirou as mãos do rosto e olhou para Kevin. E ele olhou de volta para ela, e ninguém mais na sala existia por aqueles poucos segundos. Eu podia ver tudo o que eles não estavam dizendo, escrito em seus rostos. Ela perguntando se ele acreditava nela agora. Ele tentando descobrir como pôde ter sido tão estúpido. Ambos tentando entender como tinham chegado ali. O rosto de Kevin se contorceu e ele se virou e caminhou até a janela. Seus ombros tremiam e percebi que ele estava chorando também. James começou a dizer algo, mas Tony agarrou seu braço e balançou a cabeça. Todos nós ficamos parados naquele silêncio horrível. Enquanto Grace e Kevin desmoronavam na mesma sala, mas não conseguiam nem se tocar. Foi quando ouvimos as sirenes. O rosto da mamãe mudou novamente, abandonando completamente a atuação de vítima, e agora ela apenas parecia assustada. Tony se moveu para bloquear a porta da frente, sem nem pensar nisso, o que fazia sentido, já que ele lidava com situações assim o tempo todo em seu trabalho. As sirenes ficaram mais altas e depois pararam bem do lado de fora, e ouvimos portas de carros batendo. Alguém bateu forte na porta e disse: "Polícia!" Tony abriu e 2 policiais entraram olhando para todos nós. Congelados naquela cena estranha e horrível. Um policial era mais velho, com cabelos grisalhos, e o outro era mais jovem, talvez 30 anos. Ambos tinham aquele olhar calmo e profissional, como se tivessem visto tudo antes. O policial mais velho perguntou quem ligou e Tony disse que foi ele. O policial olhou para a mamãe ainda no chão, depois para Grace chorando perto da mesa, depois para todas as fotos espalhadas como evidências em uma cena de crime. Ele pediu que todos fossem para cômodos separados para que pudessem tomar depoimentos. O policial mais jovem começou a direcionar as pessoas, e acabei na cozinha com Tony enquanto outros familiares foram enviados para diferentes partes da casa. Pela porta, eu podia ver a sala de estar onde colocaram a mamãe no sofá. Ela sentou-se perfeitamente ereta com as mãos cruzadas no colo e sua cara de vítima de volta com força total. Ela tirou um lenço da bolsa e enxugou os olhos. Embora eu pudesse ver de onde estava que seus olhos estavam completamente secos, a coisa do lenço era apenas performance, assim como o choro no chão tinha sido performance. O policial mais velho sentou-se em frente a ela com um caderno e começou a fazer perguntas. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver a boca da mamãe se movendo daquele jeito doce e inocente que ela tinha, provavelmente dizendo a eles que Grace era instável, ou estava passando por algo, ou inventando mentiras. O rosto do policial permaneceu neutro e profissional enquanto anotava as coisas. Na cozinha, Tony sentou-se à mesa com os braços cruzados. E eu me sentei em frente a ele. O policial mais jovem entrou, se apresentou e pediu que eu lhe contasse o que aconteceu. Comecei do início com Grace batendo na mamãe e o som que fez e todos congelando. Contei a ele sobre as mensagens falsas, o celular descartável e o Bradley. Contei sobre as fotos. O policial anotou tudo e fez perguntas específicas sobre horários, datas e quem disse o quê. Ele perguntou se eu tinha visto as mensagens pessoalmente, e eu disse que sim, Grace me mostrou. Ele perguntou se eu conhecia o Bradley e expliquei sobre a perseguição anos atrás e a ordem de restrição. Quando mencionei a ordem de restrição, as sobrancelhas dele se ergueram e ele anotou algo com mais pressão na caneta. Ele perguntou onde estavam as fotos e apontei para a sala de jantar. Ele foi olhar para elas e voltou com algumas na mão, estudando os carimbos de data e hora. Ele perguntou se eu sabia se a ordem de restrição ainda estava ativa, e eu disse que achava que sim, mas Grace saberia com certeza. Ele me agradeceu e disse que eu poderia esperar ali, e foi falar com seu parceiro. Pela porta, observei-os conferenciando em voz baixa enquanto a mamãe estava sentada no sofá, ainda enxugando os olhos secos com aquele lenço. A expressão do policial mais velho mudou quando seu parceiro lhe mostrou as fotos e apontou para algo. Ambos olharam para a mamãe, e o rosto dela vacilou por apenas 1 segundo antes de voltar ao modo vítima. Eles perguntaram algo a ela e ela balançou a cabeça. Eles perguntaram outra coisa, e ela começou a chorar mais forte com os ombros tremendo. Mas eu tinha visto o choro real dela mais cedo quando Grace a confrontou. E não era isso. Isso era a atuação. Os policiais pareceram perceber também porque seus rostos permaneceram profissionais e impassíveis. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 45 minutos. Os policiais terminaram de tomar os depoimentos de todos. Eles voltaram para a sala de estar, onde nos reuniram a todos novamente. O policial mais velho disse que estavam investigando alegações de perseguição, assédio e roubo de identidade. Ele disse que precisariam levar os registros telefônicos e fotos como evidência.
Ele olhou para a mamãe e disse que entrariam em contato e que ela deveria esperar ouvir da promotoria. A cara de vítima da mamãe finalmente rachou. E ela se levantou rápido. Ela disse que isso era ridículo e que seus filhos estavam se unindo contra ela e que ela não tinha feito nada de errado. O policial apenas olhou para ela com aquela expressão, profissional inexpressiva, e disse que ela poderia querer contatar um advogado. Mamãe começou a caminhar em direção à porta. Mas o policial mais jovem entrou na frente dela educadamente e disse que ela precisava ficar até terminarem. Ela sentou-se de volta com força no sofá e suas mãos tremiam, mas não de um jeito triste, de um jeito irritado. Os policiais tiraram fotos das evidências com seus celulares e colocaram os papéis em sacos plásticos que pegaram no carro. Eles tomaram o depoimento de Grace por último na sala de jantar, e eu podia ouvir a voz dela tremendo enquanto contava tudo a eles. Quando terminaram, disseram a todos que podiam ir embora, mas para ficarem disponíveis, para perguntas de acompanhamento. O policial mais velho puxou Grace de lado e lhe deu um cartão com um número para serviços de apoio à vítima. Ele disse que ela deveria ligar para eles logo pela manhã e garantir que a ordem de restrição contra Bradley ainda fosse válida, e se não, conseguir uma nova imediatamente. Ele disse que as fotos mostravam evidências claras de perseguição e que buscariam Bradley para interrogatório. Grace assentiu e pegou o cartão, mas suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. Os policiais foram embora e de repente a casa pareceu silenciosa demais. As pessoas começaram a pegar seus casacos e bolsas e a sair sem dizer muito. Ninguém sabia o que dizer. Tia Linda abraçou Grace com força antes de sair e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Tony apertou meu ombro e disse para ligar se precisássemos de alguma coisa. James estava parado na porta, parecendo perdido, como se não soubesse mais de que lado deveria estar. Mamãe tentou sair também, mas Grace bloqueou seu caminho. A voz de Grace saiu firme agora, não chorando mais. Ela disse que a mamãe precisava ir embora e nunca mais contatá-la. Ela disse que se a mamãe chegasse perto de sua casa, de sua filha ou de seu marido, ela chamaria a polícia. Mamãe tentou argumentar, mas Grace apenas virou as costas e se afastou. Dean finalmente falou pela primeira vez a noite toda e disse à mamãe que eles deveriam ir. Eles saíram pela porta da frente e eu observei pela janela enquanto entravam no carro. A cara de vítima da mamãe tinha desaparecido completamente agora, substituída por algo frio e duro. Kevin estava parado na janela vendo-os partir também. Quando o carro se afastou, ele se virou e olhou para Grace. Ela olhou de volta para ele, e eles apenas ficaram lá, olhando um para o outro na sala de estar que ainda cheirava a peru e molho. Kevin abriu a boca como se fosse dizer algo, mas depois a fechou. Ele pegou seu casaco da cadeira e foi em direção à porta. Grace chamou o nome dele e ele parou, mas não se virou. Ela perguntou onde ele estava indo, e ele disse que para a casa do irmão, não para o carro dessa vez, pelo menos. Grace perguntou se ele voltaria, e Kevin não respondeu por um longo tempo. Finalmente, ele disse que não sabia, e saiu. Fiquei com Grace naquela noite porque ela não deveria ficar sozinha. Limpamos o jantar que ninguém comeu, jogando fora pratos de comida fria. Grace se movia como um robô, apenas seguindo os movimentos. Não conversamos muito. Scarlett já estava dormindo no andar de cima, tendo passado a noite na casa de um vizinho. Graças a Deus. Por volta da meia-noite, encontrei Grace sentada no chão do quarto de Scarlett, observando sua filha dormir. A voz de Grace saiu como um sussurro quando ela disse que não sabia como explicar isso para uma criança de 4 anos. Como você diz a uma criança pequena que a vovó não pode mais visitar? Que o papai não mora mais aqui agora? Que a família que ela conhecia acabou de explodir em pedaços? Sentei-me ao lado dela no chão. E ficamos lá até quase às 2 da manhã, apenas observando Scarlett respirar enquanto dormia. 2 dias depois, meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Uma voz feminina disse: "Aqui é Thea Wallace, a detetive particular." Ela disse que encontrou algo nos registros telefônicos da mamãe que me envolvia especificamente. E se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Meu estômago caiu direto no chão porque de repente eu estava me lembrando de coisas em que não pensava há anos. Meu namorado da faculdade terminando comigo no 3º ano do nada. Ele disse que alguém que se importava comigo tinha dito a ele que eu estava traindo. Ele não quis dizer quem. Passei meses tentando descobrir o que tinha feito de errado. Nunca pensei uma única vez que alguém tivesse mentido para ele. Encontrei Thea em uma cafeteria perto do meu apartamento na manhã seguinte. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com cabelos escuros puxados para trás e olhos penetrantes que não perdiam nada. Ela tinha uma pasta com ela, e a deslizou pela mesa antes mesmo de eu pedir. Abri e vi impressões de mensagens de texto. Mensagens de um número que eu não reconhecia enviadas para um número que apertou meu peito. Porque eu me lembrava dele. Aquele era o número que meu namorado da faculdade tinha antes de mudar de operadora. As mensagens diziam que eu estava dormindo com meu parceiro de estudos. Elas incluíam fotos minhas tomando café com ele na biblioteca do campus. As fotos foram tiradas de longe através de janelas como fotos de vigilância. As mensagens diziam que eu estava mentindo sobre ficar até tarde para estudar. E na verdade estava me encontrando com esse outro cara. O nome do meu parceiro de estudos estava bem ali nas mensagens. Detalhes sobre onde nos encontramos e quando. Tudo mentira, mas detalhado o suficiente para parecer real. Apontou para o número de telefone de onde as mensagens vieram e me mostrou os registros. Estava registrado em uma conta pré-paga comprada com o cartão de crédito da mamãe há 3 anos. O mesmo cartão de crédito que ela usou para o celular descartável para enviar mensagens. Ao Kevin. Mamãe já tinha feito isso antes. Ela estava fazendo isso há anos. Fiquei sentada ali olhando para aquelas fotos de mim mesma aos 19 anos, tomando um café inocente com um colega de classe enquanto minha mãe tirava fotos de vigilância assustadoras e as enviava para meu namorado com mentiras anexadas. Thea disse que havia mais. Ela tirou outra pilha de papéis mostrando mensagens do Facebook de um perfil falso. O perfil tinha usado uma foto de banco de imagens, de uma mulher aleatória e afirmava ser uma amiga preocupada. As mensagens para meu namorado eram ainda mais explícitas, alegando que eu tinha confessado trair, e estava apenas usando-o. O perfil desapareceu 2 dias depois que meu namorado terminou comigo. Lembrei-me daquele término tão claramente. Sentada no quarto dele, no dormitório, enquanto ele me dizia que sabia o que eu estava fazendo. Eu confusa e tentando entender o que ele queria dizer.
ele ficando com mais raiva, porque achava que eu estava me fazendo de desentendida. Eu chorando e implorando para que ele me dissesse do que estava falando. Ele finalmente me mostrou uma foto no celular antes de apagá-la. Uma foto minha com meu parceiro de estudos. Eu achava que ele estava apenas com ciúmes e inseguro. Passei anos pensando que tinha namorado alguém que não confiava em mim. Nunca soube que minha própria mãe havia destruído aquele relacionamento de propósito. Dirigi até a casa do James sem ligar antes. Precisava saber se a mamãe tinha feito isso com ele também. Encontrei-o na varanda dos fundos às 11 da manhã, com uma cerveja na mão, embora fosse terça-feira. Ele pareceu surpreso ao me ver, depois resignado, como se soubesse por que eu estava lá. Sentei-me ao lado dele e perguntei se a mamãe já tinha mexido nos relacionamentos dele. James tomou um longo gole de cerveja e olhou para o quintal por um tempo, antes de responder. Ele disse que Sarah estava na casa da irmã. Eles estavam separados. Não oficialmente, mas separados. Sarah estava cansada dele defendendo a mamãe, cansada dele dando desculpas, cansada dele escolhendo a mãe em vez da esposa. James disse que não conseguia parar de pensar em sua ex-noiva que terminou com ele, logo antes de ele pedir em casamento. O nome dela era Rachel, e eles estavam juntos há 3 anos. Um dia ela foi ao apartamento dele chorando e mostrou fotos, que alguém havia enviado. Fotos que supostamente provavam que ele ainda estava dormindo com a ex-namorada. James disse que as fotos eram falsas, ou pelo menos enganosas. Mostravam ele abraçando a ex, mas foi no casamento de um amigo em comum, e foi apenas um abraço amigável. Mas alguém tirou aquela foto e outras parecidas, e enviou para Rachel com mensagens dizendo que ele estava traindo. Rachel terminou com ele naquela noite. Ele nunca descobriu quem enviou as fotos porque vieram de um e-mail anônimo, que foi excluído. James olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos como se ele estivesse chorando ou bebendo ou ambos. Ele disse que Sarah contou a ele ontem, que a mamãe ligou para ela 3 meses atrás. Mamãe disse a Sarah que James estava tendo um caso emocional com uma colega de trabalho. Mamãe disse que estava preocupada com o casamento deles e achava que Sarah deveria saber. Foi aí que os problemas de confiança começaram. Foi quando Sarah começou a questionar onde James estava e para quem ele estava mandando mensagens. Foi quando o casamento deles começou a desmoronar. James disse que vinha recebendo e-mails estranhos há anos de contas anônimas. E-mails alertando-o sobre pessoas em sua vida. Alertando-o de que amigos estavam falando pelas costas, alertando-o de que colegas de trabalho estavam tentando sabotá-lo. Ele sempre achou que fosse spam ou algum troll da internet. Agora ele estava se perguntando se cada um deles veio da mamãe. Voltei para a casa de Grace naquela noite, depois que a polícia terminou de tomar os depoimentos. A casa parecia vazia. Mesmo com Grace e eu sentadas à mesa da cozinha, ela continuava abrindo e fechando o celular, como se quisesse mandar mensagem para alguém, mas não sabia para quem. Perguntei se ela tinha tido notícias do Kevin, e ela balançou a cabeça sem olhar para cima. O silêncio entre nós parecia pesado e errado. Nunca fomos o tipo de irmãs que não sabiam o que dizer uma para a outra. Grace finalmente largou o celular. Amy disse que precisava voltar ao trabalho. Ela estava fazendo turnos ocasionais no hospital para manter sua licença de enfermagem ativa, e tinha um agendado para dali a 2 semanas. Não entendi por que ela estava pensando em trabalho naquele momento, mas apenas assenti. 2 semanas se passaram nesse nevoeiro estranho onde nenhum de nós realmente conversava. James parou de atender minhas ligações. Papai ficou em um hotel. Grace me mandou mensagem uma vez para dizer que Kevin ainda estava na casa do irmão. Então, Grace me ligou às 6 da manhã de uma terça-feira parecendo em pânico. Bradley tinha aparecido no hospital. Ela estava trabalhando no turno da noite na emergência, e ele simplesmente entrou pela entrada principal como se tivesse todo o direito de estar lá. A segurança o tirou antes que ele chegasse ao andar dela. Mas não antes de ele dizer à recepcionista que Grace queria vê-lo novamente. Que Louise tinha dito a ele que Grace sentia falta dele e queria reatar. Grace estava tremendo tanto quando chegou em casa que não conseguia segurar a xícara de café. Dirigi até lá e a encontrei sentada na varanda da frente, embora estivesse congelando lá fora. Ela continuava dizendo que a mamãe ainda estava fazendo isso, ainda tentando machucá-la mesmo depois de tudo o que aconteceu no dia de ação de graças. A investigação policial estava em andamento, mas aparentemente isso não estava impedindo a mamãe de contatar o perseguidor de Grace e enviá-lo ao seu local de trabalho. 3 dias depois, um envelope grosso chegou ao meu apartamento. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia no centro da cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Dentro havia uma carta em papel timbrado chique do advogado de Louise. Li 2 vezes antes de entender o que dizia. O advogado alegava que a mamãe sofria de demência precoce, que ela não estava em seu juízo perfeito durante os incidentes, que precisava de ajuda médica, não de processo criminal. Dirigi direto para a casa de Grace sem ligar antes. Ela estava na cozinha fazendo o almoço para a filha quando entrei e joguei a carta no balcão. Grace pegou e leu enquanto eu via o rosto dela passar de confuso para vermelho. Ela jogou a carta pela cozinha com força suficiente para bater na geladeira. Então ela gritou que a mamãe estava lúcida o suficiente para pagar a conta de um celular descartável por 3 meses. Lúcida o suficiente para rastrear a localização de Kevin e planejar encontros com Bradley. Lúcida o suficiente para criar perfis falsos nas redes sociais e enviar mensagens em horários específicos. Ela podia parar com o ato de idosa confusa porque ninguém estava acreditando. Grace ligou para a tia, a detetive particular, naquela mesma tarde. Ela pediu a tia para marcar um encontro com Kevin em algum lugar neutro com tia, lá como uma terceira parte. Demorou mais uma semana até Kevin concordar. Encontramo-nos em uma cafeteria do outro lado da cidade de onde Grace e Kevin moravam. O tipo de lugar genérico com cadeiras desconfortáveis e iluminação ruim. Kevin parecia terrível. Ele tinha perdido peso e tinha olheiras fundas como se não estivesse dormindo. Grace sentou-se à frente dele, e eu me sentei em uma mesa diferente, perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para dar espaço a eles. Tia sentou-se ao lado de Grace com o caderno aberto, embora não estivesse escrevendo nada. Kevin começou a falar antes que Grace pudesse dizer qualquer coisa. Ele disse a ela que acreditou nas mensagens falsas tão facilmente, porque Louise vinha dizendo a ele há meses, que Grace parecia distante e infeliz. Pequenos comentários aqui e ali sobre como Grace não era ela mesma ultimamente. Como ela parecia distraída quando Kevin falava com ela. Como ela mencionou se sentir presa em casa com a filha. Kevin disse que Louise plantou todas essas sementes de dúvida, durante jantares de família e telefonemas. Então,
Quando as mensagens de texto começaram a vir daquele número dizendo que Grace queria o divórcio, pareceu possível. Parecia que talvez Grace tivesse finalmente admitido o que Louise vinha insinuando há meses. Grace encarou Kevin por um longo tempo antes de falar. Ela disse a ele que não sabia se poderia perdoá-lo por duvidar dela tão completamente, por contratar um detetive particular para segui-la, em vez de apenas perguntar diretamente o que estava errado, por dormir no carro por uma semana em vez de vir para casa falar com ela cara a cara. Kevin disse que não sabia se poderia se perdoar também. A voz dele falhou quando disse isso, e então os dois ficaram sentados chorando no meio de um Starbucks. Thea empurrou silenciosamente a caixa de lenços pela mesa em direção a eles. Assisti da minha mesa e senti uma raiva avassaladora da mamãe por destruir algo que tinha sido bom. E Kevin eram felizes antes disso. Eles eram um daqueles casais que realmente gostavam um do outro. Eu precisava falar com o papai. Ele estava evitando todos nós desde o dia de ação de graças. E isso precisava parar. Dirigi até o escritório dele no dia seguinte sem avisar, porque sabia que ele inventaria uma desculpa para não me ver. A secretária tentou me impedir, mas passei pela mesa dela e entrei direto no escritório dele. Papai levantou os olhos do computador, surpreso e culpado. Fechei a porta atrás de mim e perguntei por que ele deixou isso acontecer. Papai começou com as mesmas desculpas sobre não saber que a mamãe iria tão longe, sobre pensar que ela era apenas difícil e possessiva, mas não perigosa. Eu explodi com ele. Então eu disse que o trabalho dele como marido e pai era imaginar que poderia ir tão longe. O trabalho dele era parar antes que destruísse a vida dos filhos. O rosto do papai desmoronou e ele pareceu velho de repente. Mais velho do que eu já o tinha visto. Ele me disse que Louise tinha uma obsessão por Kevin desde o momento em que o trouxe para um jantar em família, 6 anos atrás. Papai tinha pego a mamãe mexendo no telefone de Grace várias vezes olhando fotos de Kevin. Ele a encontrou mandando mensagens, diretamente para Kevin sob o pretexto de planejar eventos familiares. Mas as mensagens eram amigáveis demais, pessoais demais. Papai convenceu a si mesmo de que era uma preocupação materna inofensiva, em vez da coisa perigosa que realmente era. Ele disse que estava percebendo agora que seu silêncio o tornava parte de tudo o que se seguiu. Ele escolheu olhar para o outro lado, em vez de proteger a filha, e agora tinha que viver com essa escolha. A próxima reunião familiar aconteceu na casa de James uma semana depois. Era para ser apenas um jantar casual, mas ninguém se sentia casual sobre nada. Eu estava ajudando a limpar a cozinha quando nossa tia me puxou de lado. Ela queria conversar em algum lugar privado, então fomos para a garagem de James. Ela me disse que tinha avisado o papai anos atrás que o comportamento de Louise em relação aos namorados de Grace era errado e controlador. Ela descreveu coisas de quando Grace estava no ensino médio. Vezes em que a mamãe flertava com os namorados de Grace ou encontrava razões pelas quais eles não eram bons o suficiente. Como a mamãe se vestia de forma mais jovem quando Grace trazia garotos para casa. Como ela se posicionava entre Grace e qualquer garoto com quem ela estivesse saindo. Senti-me enjoada ouvindo isso. Esse padrão vinha acontecendo há décadas e todos apenas aceitavam como Louise sendo Louise. Ninguém a impediu. Ninguém protegeu Grace de sua própria mãe. O promotor ligou para Grace cerca de um mês após o dia de ação de graças. Eu estava na casa dela quando o telefone tocou, e vi o rosto dela mudar enquanto ouvia. O promotor explicou que estavam acusando Louise de perseguição, assédio e roubo de identidade. As penalidades poderiam incluir prisão, mas mais provavelmente liberdade condicional dada a idade e o registro limpo dela. Grace agradeceu ao promotor e desligou. Ela me disse mais tarde que nem se importava mais com a punição. Ela só queria que a mamãe ficasse longe de sua família para sempre. Ela queria saber que sua filha estava segura e que a mamãe não poderia contatar Kevin ou manipular nenhum deles novamente. Kevin voltou para casa em fase de teste depois de terem ficado separados por um mês. Grace me disse que ele estava dormindo no quarto de hóspedes enquanto tentavam descobrir se o casamento poderia sobreviver a isso. A filha deles perguntou por que o papai estava dormindo no quarto errado agora. Grace teve que explicar em termos de 4 anos que às vezes os adultos precisam de espaço para consertar seus sentimentos. Que o papai ainda te amava. Mas a mamãe e o papai precisavam de tempo para lembrar como confiar um no outro. Fui jantar lá uma noite e os vi se movendo com cuidado um ao redor do outro, como se tivessem medo de quebrar algo frágil. James apareceu no meu apartamento às 2 da manhã, cerca de 6 semanas após o dia de ação de graças. Ele estava bêbado e chorando, e mal conseguia ficar em pé. Deixei-o entrar e fiz com que ele se sentasse no meu sofá enquanto buscava água. Ele me disse que sua esposa havia pedido a separação naquela tarde. Ela descobriu que ele estava em contato com Louise por meio de contas de e-mail secretas. James disse que não sabia porque não conseguia simplesmente cortar a mamãe completamente. Ele continuava inventando desculpas para ela em sua cabeça, mesmo sabendo o que ela tinha feito com Grace, mesmo sabendo que ela provavelmente tinha feito coisas semelhantes com ele ao longo dos anos. Sentei-me ao lado dele e percebi que ele tinha sido manipulado a vida toda. Ele estava tão confuso pelo gaslighting da mamãe que ainda achava que devia algo a ela, apesar de tudo o que ela tinha feito à nossa família. Comecei a ver uma terapeuta 2 semanas depois que James apareceu bêbado no meu apartamento. Grace estava me pressionando para ir, dizendo que todos precisávamos de ajuda para processar o que a mamãe tinha feito. Mas continuei adiando porque admitir que precisava de terapia parecia admitir que a mamãe tinha vencido de alguma forma. Minha primeira sessão foi em um pequeno escritório com paredes bege e um sofá que cheirava a lavanda. A terapeuta me pediu para descrever meu relacionamento com minha mãe. Comecei a falar sobre o incidente do dia de ação de graças e ela me interrompeu. Ela queria saber sobre antes disso, sobre minha infância, sobre como a mamãe me tratava enquanto crescia. Percebi que não tinha muitas boas lembranças que não envolvessem a mamãe estragando-as, de alguma forma ou tornando-as sobre ela. A terapeuta anotou algo e perguntou se eu já tinha notado a mamãe sabotando meus relacionamentos. Contei a ela sobre Noah e o perfil falso no Facebook, e ela perguntou se havia outros. Sentei-me ali tentando lembrar, e de repente foi como se uma represa se rompesse. Meu namorado do ensino médio, que recebeu cartas anônimas dizendo que eu estava traindo. Minha colega de quarto da faculdade que se mudou de repente depois que a mamãe a visitou e disse que eu estava falando mal dela pelas costas. A oportunidade de emprego em outro estado que fracassou depois que o gerente de contratação disse que alguém ligou com preocupações sobre minha confiabilidade. Passei anos pensando que eu era o problema, que algo em mim afastava as pessoas, e agora eu estava vendo que era ela o tempo todo.
A terapeuta disse que o comportamento da mamãe se encaixava no padrão de uma mãe narcisista que via seus filhos como extensões de si mesma, em vez de pessoas separadas. Ela explicou que quando comecei a formar meus próprios relacionamentos e identidade, a mamãe se sentiu ameaçada e trabalhou para me isolar para que eu continuasse dependente dela. Chorei pela primeira vez desde o dia de ação de graças. Não lágrimas de raiva, mas o tipo que vem quando você finalmente entende algo que está te machucando há anos. Grace me ligou 3 semanas depois que ela e Kevin começaram a terapia de casal. Ela parecia diferente ao telefone, cansada, mas menos frágil do que antes. Ela me disse que o terapeuta estava fazendo com que fizessem exercícios onde tinham que se comunicar sem atacar um ao outro. E foi a coisa mais difícil que ela já tinha feito. Kevin admitiu na última sessão que parte dele estava com raiva de Grace por ter uma mãe como Louise, o que não fazia sentido lógico, mas ele não conseguia evitar sentir isso. O terapeuta disse que esse tipo de honestidade era na verdade um progresso, porque eles estavam finalmente dizendo as coisas reais, em vez das coisas seguras. Grace perguntou se eu achava que eles superariam isso. Eu não sabia o que dizer a ela porque o casamento deles parecia tão quebrado visto de fora, mas disse que se ambos ainda estavam tentando, então talvez isso significasse algo. Ela ficou quieta por 1 minuto, e depois me disse que Kevin tinha voltado para o quarto deles na noite anterior. Não porque tudo estava consertado, mas porque ambos decidiram que estavam cansados de dormir separados enquanto tentavam reconstruir o casamento. Ela disse que parecia estranho e familiar ao mesmo tempo, como voltar para uma casa que tinha sido reorganizada enquanto você estava fora. Mamãe apareceu no meu escritório em uma manhã de terça-feira, exatamente 4 semanas após a ordem de não contato entrar em vigor. Eu estava na minha mesa trabalhando em um relatório quando a recepcionista ligou dizendo que alguém estava lá para me ver. Caminhei até o saguão e lá estava ela segurando um enorme buquê de rosas e um cartão. Seus olhos já mostravam que ela tinha chorado. Ela começou a falar antes que eu pudesse reagir, dizendo que só precisava se desculpar, que tinha cometido erros, mas que era minha mãe. E isso não contava para alguma coisa? Meus colegas de trabalho estavam olhando, e senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva. Peguei meu celular e liguei para a polícia, enquanto ela continuava falando, sua voz ficando mais alta e desesperada. Ela disse que eu estava sendo cruel, que Grace tinha me envenenado contra ela, que ela tinha me dado tudo, e era assim que eu retribuía. 2 policiais chegaram em 10 minutos e mostrei a ordem de restrição. Toda a postura da mamãe mudou quando viu a polícia. Ela começou a chorar mais forte e dizendo que seus filhos a haviam abandonado, sem motivo, que ela era apenas uma mãe que amava demais. Os policiais não caíram nessa. Pediram que ela fosse com eles e ela recusou. Então, eles pegaram seus braços e começaram a levá-la, em direção à porta. Ela gritou por todo o caminho pelo saguão que nos arrependeríamos disso, que a família deveria perdoar uns aos outros, que ela não tinha feito nada de errado. Meu chefe saiu do escritório e perguntou se eu estava bem. Assenti, mas não estava. Eu tremia tanto que tive que me sentar na cadeira do saguão onde a mamãe estava parada minutos antes. A audiência no tribunal foi marcada para o início de março, 4 meses após o dia de ação de graças. Grace e eu fomos juntas de carro enquanto Kevin seguia em seu próprio carro, porque estava depondo como testemunha. Entramos no tribunal e vimos a mamãe já sentada em um banco no corredor. Ela estava em uma cadeira de rodas que ela absolutamente não precisava, vestindo um cardigan que a fazia parecer frágil e velha, com o cabelo penteado para parecer mais fino do que realmente era. Grace agarrou meu braço com força suficiente para machucar. O oficial de justiça nos chamou para o tribunal e o advogado da mamãe a levou para a frente. O promotor apresentou todas as provas, os registros telefônicos, as mensagens para Kevin, os encontros com Bradley, a violação da ordem de não contato no meu local de trabalho. O advogado da mamãe argumentou que ela sofria de demência precoce e não era responsável por suas ações. O juiz olhou para a mamãe e perguntou diretamente se ela entendia por que estava lá. Mamãe disse que sim com uma voz pequena e explicou que só estava tentando proteger a filha de um casamento ruim. A expressão do juiz não mudou. Ele disse que as evidências mostravam um padrão de manipulação deliberada abrangendo meses e que a demência não explicava o nível de planejamento envolvido. Ele concedeu ordens de restrição para mim e Kevin com duração de 2 anos. Ele deu a ela 2 anos de liberdade condicional com avaliação psiquiátrica obrigatória. Se ela violasse qualquer uma das ordens, iria para a cadeia. Mamãe começou a chorar e dizer que não era justo, mas o juiz já estava passando para o próximo caso, ou 1 semana após a audiência. Sua voz parecia oca no telefone e ele perguntou se poderia vir conversar. Ele apareceu no meu apartamento, naquela noite, carregando uma única caixa com seus pertences. Ele me disse que havia pedido o divórcio naquela manhã, após 35 anos de casamento. Ele estava se mudando para um apartamento pequeno do outro lado da cidade e queria pedir desculpas a cada um de nós separadamente, porque um pedido de desculpas em grupo parecia fácil demais. Ele sentou-se no meu sofá parecendo menor do que eu já o tinha visto e disse que sabia que, desculpe, não era suficiente. Ele viu a mamãe nos manipular e controlar por décadas. E se convenceu de que era apenas a personalidade dela, que era inofensivo. Ele escolheu olhar para o outro lado, em vez de proteger seus filhos, e agora tinha que viver permitindo tudo o que se seguiu. Eu queria continuar com raiva dele, mas podia ouvir em sua voz que ele estava genuinamente destruído. Ele disse que não esperava perdão, mas queria que soubéssemos que ele tinha acabado de dar desculpas para ela. Ele estava nos escolhendo agora, mesmo que fosse décadas tarde demais. Depois que ele saiu, fiquei sentada no escuro por 1 hora pensando em quantas pessoas tinham visto o que a mamãe estava fazendo e não fizeram nada para impedir. Minha terapeuta me ajudou a entender que a sabotagem da mamãe não era sobre eu ser inadequada, ou não merecedora de amor. Ela explicou que pessoas como Louise precisam controlar as pessoas ao seu redor porque isso as faz sentir poderosas e importantes. Quando formei meus próprios relacionamentos, ou fiz minhas próprias escolhas, isso ameaçou o senso de controle dela. Então, ela trabalhou para destruir qualquer coisa que tirasse minha atenção dela. A terapeuta disse que isso não apagaria o dano que a mamãe causou, mas poderia me ajudar a parar de me culpar pelas ações dela. Trabalhamos na identificação dos padrões de manipulação para que eu pudesse reconhecê-los se aparecessem em outros relacionamentos. Ela me ensinou que pessoas saudáveis não punem você por ter uma vida fora delas e que precisar de espaço ou independência não o torna egoísta ou ingrato. Comecei a manter um diário de coisas que realizei, ou relacionamentos que construí, apesar da interferência da mamãe.
E ver isso escrito me fez perceber que eu era mais forte do que imaginava. O dano era real, e levaria anos para processar completamente. Mas pelo menos agora eu entendia que não era minha culpa. 6 meses após o dia de ação de graças, Grace e Kevin renovaram seus votos em uma pequena cerimônia em um parque perto de sua casa. Não era sobre fingir que o dano não tinha acontecido, ou que tudo estava perfeito agora. Era sobre escolher um ao outro novamente com pleno conhecimento de quão frágil a confiança poderia ser, e quanto trabalho era necessário para reconstruí-la. Se usou um vestido azul simples, e as mãos de Kevin tremeram quando ele colocou o anel de volta no dedo dela. Eles escreveram seus próprios votos, e a voz de Grace falhou quando prometeu nunca deixar ninguém ficar entre eles novamente, nem mesmo a família. Kevin prometeu confiar nela o suficiente para fazer perguntas, em vez de acreditar no pior. Dean estava lá parecendo desconfortável, em um terno que não servia mais direito. James foi sozinho porque Sarah ainda estava decidindo sobre o casamento deles. Scarlett estava ao lado de seus pais com uma coroa de flores, perguntando por que todos estavam chorando. Quando Grace e Kevin se beijaram, todos choraram porque todos sabíamos o quanto eles lutaram para chegar a este momento. A cerimônia durou talvez 20 minutos, mas pareceu mais real do que o casamento original deles há 6 anos, quando nenhum de nós sabia do que a mamãe era capaz ou quanto dano a obsessão de uma pessoa poderia causar. Reunimos-nos para o dia de ação de graças 1 ano depois, no meu apartamento porque a casa de Grace ainda parecia contaminada pelas memórias do ano anterior. Passei 2 dias cozinhando e limpando, querendo que tudo fosse perfeito, embora perfeito não fosse realmente o objetivo. Dean chegou primeiro trazendo vinho e parecendo nervoso, como se não tivesse certeza de que seria bem-vindo. E Kevin vieram com Scarlett, que tinha crescido pelo menos 7 centímetros e não parava de falar sobre sua professora da pré-escola. James apareceu sozinho porque Sarah tinha decidido ficar com a irmã enquanto decidia se o casamento deles poderia sobreviver aos meses de contato secreto dele com a mamãe. Sentamos-nos ao redor da minha pequena mesa de jantar que mal cabia todo mundo, e passamos os pratos sem mencionar a cadeira vazia onde a mamãe teria se sentado. Scarlett perguntou onde a vovó estava, e Grace disse a ela simplesmente que a vovó estava doente e não podia mais visitar. Ninguém a corrigiu ou adicionou detalhes, porque Scarlett tinha 5 anos agora, e aquilo era verdade o suficiente para uma criança de 5 anos carregar. Conversamos sobre coisas normais como o novo emprego de James, e o apartamento de Dean e a promoção de Kevin no trabalho. A conversa parecia mais leve sem a presença da mamãe, como se pudéssemos finalmente respirar, sem esperar que ela transformasse algo inocente em munição. Ninguém mencionou o caso no tribunal ou as ordens de restrição ou o divórcio. Aquela ausência do veneno dela se espalhando por cada interação parecia a coisa mais saudável que tínhamos feito como família em anos. Estávamos apenas existindo juntos, danificados mas tentando, quebrados, mas não destruídos. E isso era o suficiente por enquanto.